Olá, queridos irmãos. Deus vai falar com você por meio da sua palavra. A palavra de hoje, vou estar tratando de um assunto que faz parte de uma das maiores necessidades hoje na vida dos filhos de Deus. Eu vou estar falando o que é a verdadeira adoração a Deus. Onde acontece? É necessário um lugar determinado para isso? Então, queridos irmãos, desde já te convido a permanecer comigo até o final deste vídeo, pois tenho certeza que no final desta palavra você terá ganho um ponto importante da palavra de Deus para a tua vida espiritual, para o teu crescimento e progresso na fé. Você que já é parceiro conosco, que tem cooperado conosco nesse ministério, neste canal, deixando o seu like. Caso você queira, deixe o seu comentário, deixe o seu ponto de vista. Se há alguma dúvida, alguma pergunta, expressa o sentimento do teu coração através dos comentários, que com certeza vamos estar tendo comunhão e partilhando com vocês ali. E você que está chegando aqui pela primeira vez, quero te convidar, faça parte desta obra do Ministério Puro da Palavra de Deus. Nosso compromisso aqui não é com tradição religiosa, não é com religião, não é com doutrina, dogmas e regras, e nem rituais religiosos. Nosso compromisso aqui é com a pura palavra de Deus, porque nós cremos totalmente que a palavra de Deus é o verdadeiro alimento para a nossa fé. Como o próprio Senhor Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Espero que nessa palavra o Espírito Santo de Deus possa soprar o falar de Deus como palavra viva para dentro do teu espírito, da tua pessoa e te enriquecer de Cristo Jesus. Caso você resolva se inscrever nesse canal, ative as notificações, o sininho. Vamos para a palavra de Deus então, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24, Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que diz assim: Deus é Espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e verdade, veracidade, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Frisa essa palavra, queridos irmãos, alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Louvado seja o Senhor! Diante de tamanha palavra, lamentamos que muitos cristãos não sabem que tem um espírito, não sabem como exercitar o seu espírito e nem sabem diferenciar o espírito da alma. Na maioria dos casos, os irmãos confundem espírito e alma como se fosse uma só coisa. E segundo a Bíblia, nós somos espírito, alma e corpo. A alma tem características específicas e o espírito também tem as suas características específicas, suas funções. Portanto, na maioria dos casos, não consegue dar a Deus a verdadeira adoração que Ele busca. Onde quer que estejamos, seja a passear na rua, em casa ou nas reuniões da igreja, nos cultos, se exercitamos o nosso espírito, adoramos Deus. A genuína adoração a Deus hoje não consiste em adorar num determinado lugar, mas consiste em ter comunhão com Deus no nosso espírito. Desde que estejamos no nosso espírito e desde que exercitemos o nosso espírito, adoramos Deus. Se trabalharmos em Cristo como a nossa boa terra todos os dias, cultivando Cristo na comunhão, aprendendo a experimentá-lo na nossa família, escola e trabalho, em qualquer lugar, teremos muitas riquezas de Cristo e estaremos cheios de Cristo. Então, sempre que viermos participar dos
cultos da igreja ou em qualquer lugar que estivermos pregando o Evangelho, viremos com Cristo e partilharemos Cristo com os outros. Isso é expressar Cristo, isso é ser testemunha viva de Cristo, manifestá-lo, engrandecê-lo. Então, queridos irmãos, a lição mais importante que temos de aprender ao exercitar o nosso espírito é não prestar muita atenção ao que provém da nossa alma. Muitos dos casos, tem pessoas que elas acham que só conseguiram louvar Deus, que só conseguiram adorar Deus se sentir muitos sentimentos na emoção. Hoje, infelizmente, em todo o cristianismo, há um bombardeio de músicas evangélicas que toca só a alma dos irmãos, desperta muitas emoções, variadas emoções. E com isso, os irmãos ficam perdidos num emaranhado de emoções e não conseguem identificar mais o seu espírito, onde Cristo habita, e não conseguem praticar João 4,24, que Deus é espírito e é necessário que os que o adorem em espírito e verdade. Cristo é a verdade absoluta. E hoje ele está com o nosso espírito humano regenerado, que nasceu de Deus. Confere 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17, que diz assim: aquele que se une ao Senhor são um mesmo espírito. O meu espírito está mesclado com o espírito de Cristo ressurreto. Hoje ele mora em meu interior. Hoje ele mora no teu espírito, querido. Você é filho de Deus porque você nasceu de Deus. A vida de ressurreição de Cristo te fez nascer de Deus. O teu espírito humano foi vivificado e ele foi ressuscitado e avivado. Antes de conhecermos o Senhor, Efésios capítulo 2 diz que o nosso espírito estava moribundo, estava morto. Só tinha um espírito dentro de nós humano, mas bloqueado, amortecido pelo poder do pecado. Mas uma vez, ao crer no nosso Senhor Jesus Cristo e ao recebê-lo como nosso único e suficiente Salvador, algo extraordinário aconteceu conosco. Esse espírito engessado, atrofiado, moribundo, morto, ele recebeu vida juntamente com Cristo. Hoje nós temos vida, temos Cristo em nosso espírito. Então é necessário discernirmos o que é do espírito, o que é do espírito, o que é da alma, o que é da alma, o que é da carne, o que é da carne. Isso que a carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, foi um versículo que nós lemos há pouco, diz, ela divide o quê? Alma e espírito. Quando você desfruta Cristo na oração e na palavra, a palavra é uma espada que separa a tua alma do espírito. Muitas das vezes o nosso espírito está sufocado com emoções fortíssimas, desequilibradas, ou até mesmo por falta de emoção. Uma alma deprimida. Não é errado você ter emoções, pelo contrário. Quanto mais espiritual nos tornamos, mais sensíveis nos tornamos, mais cheios de sentimento ficamos. E temos uma grande facilidade de chorar, até muitas das vezes. Nós não somos robô, só que nós temos que, por meio da sabedoria do Espírito Santo de Deus e pela luz da palavra que estamos ganhando ao tocar nesta palavra, precisamos ter os nossos olhos e o coração abertos e iluminados para ver como Deus funciona em cada um de nós. Há um funcionamento do Espírito. Ele vai tocando cada parte do nosso ser. Há uma obra sendo realizada por Deus em nós. E como Deus opera essa obra em nós? Quando que ela fica mais forte? Quando é que nós damos mais espaço e caminho para Deus trabalhar em nós e obrar em nós, se dispensando para dentro de nós? Como riquezas e mais riqueza de Cristo, enriquecendo o nosso ser com as virtudes poderosas do Senhor Jesus, com o amor de Deus, com o frescor, a força, o vigor, o poder de Deus, tudo está disponível a nós, irmãos. Mas nós precisamos aprender a começar o ponto de partida. Então, aonde é o nosso ponto de partida na nossa comunhão com Deus? É o nosso espírito regenerado, que nasceu de Deus. Tem semente divina plantada dentro dele, borbulhando, querendo expandir em nós, querendo ganhar nossa alma, nossa emoção, impregnando a nossa alma, nossa emoção, nosso coração dos sentimentos vivos do Espírito Santo de Deus. Como a tua alma vai ficar rica, como a tua emoção vai ficar rica quando você aprender a cada dia a começar a adoração a Deus por meio do teu espírito regenerado. Então, o ponto de partida, a chave de ignição que dá partida nesse motor, nesse carro de Deus que somos nós, é o nosso espírito, que é um com o Espírito do Senhor, o Espírito da vida, queridos irmãos.
Não podemos deixar que o inimigo nos engane com outros tipos de coisa, mas que essa palavra de Deus seja clara para nós, seja pura luz e venha desvanecer todas as trevas do nosso entendimento espiritual e trazendo clareza, percepção e muita sabedoria e discernimento do Espírito. Ó Senhor Jesus! Então vamos lá, queridos irmãos. Adoração a Deus é em espírito e em realidade. Só porque você pode adorar a Deus no teu espírito e quando você adora a Deus no teu espírito, ela é real? Sabe por quê? Porque Cristo é real e Ele é a verdadeira adoração a Deus. Deus só aceita Cristo como oferta de sacrifício suave a Ele. Então, quando você volta ao Espírito, você volta a Cristo e você oferece Cristo a Deus. Louvado seja o Senhor! Aí sim, você vai estar em espírito, alma e corpo. Eu não estou querendo fazer uma separação aqui das três partes que nós temos, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Também nós somos uma única pessoa e tripartida ao mesmo tempo. Somos três e somos um. Da mesma forma que o Pai, o Filho e o Espírito é triuno, é três e é uno, é um só. Temos essas características de Deus também, porque nós fomos criados à imagem desse Deus, à sua semelhança. Então, eu não estou querendo separar o espírito da alma e o corpo da alma, e nem o corpo do espírito, nem o espírito do corpo. Não tem como separar. Mas a palavra de Deus, que todos os dias que você está desfrutando, ela tem esse poder. Mas ela faz uma separação perfeita. Ah, hoje eu estou muito em mim mesmo, solapado de emoção, e o Espírito Santo percebe que ele está sufocado em meu espírito. Aí, quando eu vou à palavra, o Espírito Santo usa essa palavra para cortar, separar. Ele tira esse excesso da alma dentro de mim, do meu espírito que está criando uma parede. E ele normaliza a minha alma e faz a minha alma voltar sujeita ao espírito. Então, a minha mente é colocada no espírito. Precisamos conferir Romanos capítulo 8, versículo 2, que diz assim: a mente, o penhor, a inclinação, que no grego é mente, colocada na carne é morte. Mas a mente, a inclinação, colocada no espírito é vida e paz. Então, precisamos exercitar o nosso espírito na comunhão com Deus, na oração, na adoração, no nosso dia a dia. O lugar de adoração hoje, queridos, é o nosso espírito regenerado. Não é mais um lugar físico, não é quatro paredes. Ah, ali está a minha igreja, o nome tal, o nome ciclano, beltrano, fulano. Não, nós só temos um nome a invocar, que é o nome todo-poderoso, o nome do Senhor Jesus, que está acima de todo nome. Nós estamos falando aqui da genuína comunhão e adoração a Deus, segundo a sua palavra. Então, na realidade, quando eu exercito o meu espírito, a minha emoção é ungida pela unção, é impregnada. O meu corpo está ali totalmente recebendo o comando do Espírito por meio da minha alma. Então, em outras palavras, eu estou inteiro diante de Deus, mas funcionando de maneira normal. Primeiro tem que ligar o motor do carro. Na realidade, primeiro dá a partida, aí liga o motor e depois todo o carro começa a funcionar. O nosso motor é o nosso espírito. E quando eu estou exercitando o meu espírito para adorar o Senhor, eu estou dando partida no meu motor, no meu espírito. E quando o meu espírito começa a funcionar, ficar fervoroso, aceso, eu começo a me movimentar nesse espírito. Eu começo a andar como um carro em movimento. Aí sim, meu espírito e alma e corpo, todo o meu ser tripartido está conectado com Deus. Há uma conexão espiritual perfeita. Aí sim, você leva a terra até os céus e traz os céus até a terra é tocada pelos céus e começa a ser governada pelos céus, pois nesse ambiente, nos verdadeiros adoradores, nas irmãs e irmãos, com seus espíritos despertados, exercitados, fervorosos, uma chama acesa, cheia de unção de azeite, começa a oferecer uma verdadeira adoração a Deus. E Deus habita esse lugar, e aonde Deus está, Satanás tem que sair. E esse ambiente
Deus se agrada e Deus permanece e a vontade de Deus vai sendo feita na igreja, na vida de todos os irmãos. Você começa a ser guiado por Deus, não uma vontade distante, não uma vontade que você só conhece pela Bíblia, através de um conhecimento doutrinário. Não, há um mover real, vivo de Deus dentro de nós, nos comandando, nos guiando, nos governando. É uma vontade que está sendo feita ao vivo e a cores em cada um de nós. Então não podemos esquecer que o lugar, a atmosfera, a esfera, o ambiente onde acontece a verdadeira adoração a Deus é no nosso espírito. E não importa aonde estejamos, queridos irmãos, isso é um fato espiritual, isso é verdade. Não importa aonde estejamos, se estamos com o nosso espírito fervoroso, você exercitando o teu espírito, não deixando ele parado. Como é que teu espírito fica parado? É tipo você deixar uma água parada, né? Tem as torneiras, mas você nunca abre a torneira. Então a água está na caixa d'água. Mas com torneira durante muito tempo fechada, a água perde o movimento. Essa água fica sem vida. E hoje uma água parada, literalmente falando, gera doenças. Mas quando você começa aos poucos desobstruir as torneiras, aquelas torneiras que estão entupidas com várias coisas. Às vezes, irmãos, o nosso espírito está entupido com tanta agitação da nossa alma, tantas ansiedades, tantas preocupações, tanta busca por tantas coisas, querendo fazer tantas coisas. O principal, nós nos esquecemos de contatar Deus, de ter comunhão com Deus, usando o nosso espírito, exercitando ele. Aí o nosso espírito tem muita vida, mas ele não flui. Aí sabe o que acontece? Você perde fervor, você perde espiritualidade, poder espiritual, perde unção e vai ficando uma pessoa morna e fria espiritualmente. Quando te chamar para orar, vai ser um peso para você. Quando te chamar para adorar, você só vai se sentir feliz quando a tua emoção for tocada por uma palavra emotiva, motivacional. Irmãos, uma pessoa que está aprendendo a viver no seu espírito, ele não precisa da parte exterior, ele não precisa das circunstâncias estarem favoráveis a ele, independente do mundo sensorial, ele está aquecido. Paulo fala que nós devemos servir ao Senhor com espírito fervoroso, pegando fogo, queimando. Tem que ter um queimar do espírito em nós. As nossas reuniões tem que estar cheia de espírito, cheia do fluir do azeite, da unção, cheia da alegria. Os irmãos pegando fogo, glórias a Deus. Nós não somos mornos, irmãos. Nós temos um Deus que é fogo, é um fogo consumidor. Ele consome as nossas impurezas se deixarmos o Espírito Santo trabalhar em nós. Ele vai queimar esses excessos da nossa alma. O problema, queridos irmãos, quando a gente estava no mundo, a nossa alma foi super desenvolvida, anormalmente. Ela passou a ser o comando em nós. Nosso ego, a nossa mente independente de Deus, tomou o governo do Espírito de Deus sobre nós. Mas agora em Cristo, Deus está restaurando o seu governar em nós, a sua autoridade, a sua direção, o seu domínio e o seu fluir. Você crê nisso de todo o teu coração? Você pode dizer um amém bem grande? Amém, Senhor Jesus. Então, nesse momento que você está exercitando o teu espírito, não devemos importar com as circunstâncias, situações ou as coisas que nos acontecem e ocorrem ao nosso redor. Em vez de prestar atenção a essas coisas, devemos simplesmente prestar atenção ao sentimento no nosso espírito. Ignorar todas as outras coisas e prestar atenção ao sentimento no nosso espírito é exercitar o nosso espírito. Isso é o verdadeiro voltar o nosso ser a Deus. É impossível evitar muitas coisas que nos acontecem. Contudo, não devemos ocupar-nos com essas coisas. Embora a nossa inclinação natural seja ficar distraídos por várias coisas, às vezes o irmão está no culto, ele está tão distraído que parece que a mente dele está na lua, viajando. Então devemos atentar ao sentimento interior no nosso espírito. Então, não é normal procurar adorar a Deus noutra parte do nosso ser que não é o Espírito em nós. Cristo é o Espírito de vida em nós. Cristo é vida em nós. Temos de aprender a lição
de ignorar o ambiente e as circunstâncias. Oh, meu Deus, será que eu estou me comportando bem aqui hoje? Eu acho que aquele irmão está olhando para mim, com um olhar meio atravessado. Aquela irmã está olhando para mim. O que está acontecendo comigo? Será que estou bem ou não? Puxa, aquele trabalho que eu tenho que fazer na segunda-feira. Oh, meu Deus, como é que será aquele trabalho? Irmãos, muitas coisas nesse momento de que você está querendo adorar somente a Deus no Espírito podem acontecer, pode querer tirar você do foco. Então, mantenha sua determinação de estar no Espírito, que dessa forma você vai permanecer firme, não vai ser abalado. Eu creio que o Espírito Santo de Deus, a todo momento, está nos despertando, permeando nossos corações com um sentimento profundo que vem de Deus, querendo capturar toda a nossa atenção somente para o Senhor Jesus, guerreando ao nosso favor, para que não sejamos mais pessoas anímicas, pessoas apenas da alma, que vive demasiadamente em si mesmo, nos próprios sentimentos, e que só faz quando se sente bem, e quando não se sente bem não quer fazer. Irmãos, o Espírito em nós é muito mais elevado. O fruto que desejamos colher da nossa verdadeira adoração a Deus não é algo que começa na minha alma, é algo que começa em Deus, na minha adoração no Espírito a Ele. Aí sim você terá todo o benefício dessa adoração. Você vai ser renovado, avivado, vai chorar na presença de Deus, vai louvá-lo de todo o coração e vai sair dali animado, restaurado e renovado. Quando estamos no espírito de adoração, esquecemos as nossas circunstâncias, os nossos sucessos, os nossos fracassos e somos conduzidos aos lugares celestiais. No Espírito podemos declarar: Aleluia! Louvado seja o Senhor! Cristo é vitorioso! Para sempre vitorioso! Um ambiente desse, uma atmosfera celestial, um Espírito queimando, pegando fogo, com certeza todos os irmãos vão adorar Deus em Espírito. Ó Senhor Jesus, tocar nesta palavra é impactante, nos impressiona, só que nós podemos confiar na palavra de Deus. Ela jamais vai falhar. Queridos irmãos, eu paro por aqui. Que Deus abençoe poderosamente a todos vocês e fiquem na gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo.